amiga empreendedora, como vai você? Gente, eu te peço perdão, por favor, me perdoe pela demora. Iniciamos alguns minutos atrasados aqui. Nosso comprometimento em gravar nossas lives é às 22 horas e estamos começando às 22h29. Eu quero te pedir desculpas pelo atraso, tá? É que não pode parecer, a nossa vida parece ser bela e 100% plena, né? Quando os empreendedores de marketing digital mostram para você a vida deles plena, sem nada a fazer, a casa toda construída. Galera, a vida de um empreendedor que está começando a traçar a sua trajetória é trabalhosa. E inclusive eu estou em obras. Exatamente por quê? Porque meu baby Noah está chegando, então eu estou em obras e eu estou junto, trabalhando aqui com o pedreiro, eu viro massa também, e não tem essa não, tá ok? E não tem essa não de, só vou pagar o pedreiro para poder, como eu preciso pagar campanhas, então eu tenho que economizar e, inclusive, botar a mão na massa. Galera, aconteceu uma coisa inusitada e a live de hoje tem tudo a ver com isso. Hoje, antes de tudo, meu nome é Aleph Silva, beleza? Tenho 25 anos, em dezembro farei 26. Se você quiser me dar um presente, que seja R$1 milhão. E a live de hoje é a live #01. Ontem foi a live 00, tá ok? Como gerar conteúdo de valor para a sua audiência. E hoje na live 01 nós vamos abordar o poder dos gatilhos mentais. Deixei até anotado aqui para não esquecer o que eu vou falar para você. O poder dos gatilhos mentais no seu negócio. Exatamente. O poder, the of power dos gatilhos mentais. Agora o resto de inglês eu não sei falar, estou treinando meu inglês. O poder dos gatilhos mentais no seu negócio. E olha, galera, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo hoje, tem tudo a ver com a live de hoje. Eu estava ali na obra, na parte do acabamento, tirando os apoio da laje, para poder, que acabamos de bater a laje essa semana, pro quarto do bebê, e tirando os apoios ali. Gente, isso não tem classe social, tá? Se for rico, se for pobre, se for na onde você mora, independente de onde você mora, seja qual for o lugar do mundo que você esteja me vendo, se no Brasil ou se no exterior, se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, se você está fichado ou se você não está fichado, se você já comeu hoje, se alimentou hoje ou se você não se alimentou, independente disso, em todo lugar existe barata. E quem aqui tem fobia de barata, deixa aqui nos comentários, tá? Vença esse medo aí, porque é apenas um inseto. Mas, gente, aconteceu uma coisa inusitada comigo que eu fiquei desesperado. Eu tô até um pouco receoso agora. Eu até falei com a minha esposa, falei, caraca, amor, isso nunca aconteceu. Gente, eu fui matar a barata na chinelada, a bicha tava no alto, e ela começou a correr pelos cantos tentando entrar pro outro cômodo da casa. Eu taquei a chinelada na barata. O que aconteceu? A primeira eu errei. Na segunda vez que eu taquei a chinelada na barata, aquele líquidozinho gostoso, você coloca um salzinho e você pode comer. Que nojo. Então, aquele líquido que tem na barata, pulou dentro do meu olho. Aquele desespero, com o olho aberto, com aquele troço agarrado no meu olho, nojento. Eu saí correndo desesperado dos outros cômodos dentro da casa, minha esposa com o barrigão no meu caminho ainda, para poder me ajudar, por sorte, né? A vassoura no meio do caminho poder me derrubar, por sorte. Tudo para poder impedir de eu chegar na água para poder lavar meu olho. Foi uma experiência sensacional. Eu não recomendo para ninguém, tá? Mas por que eu tô falando que tem a ver? Cara, o que tem a ver a gosma da barata que você esmagou voar no seu olho e você sair correndo pela casa? Eu acabei de contar para você uma história. E a história é um gatilho mental fortíssimo. E eu tinha deixado ela para o final, só que ela basicamente, e também é conhecido como storytelling, né? A história, vamos colocar no nosso português aqui normal, que estamos no Brasil, caso você esteja me assistindo fora do Brasil, storytelling. A história, ela é o pilar, eu acredito que a história é o começo de tudo. Por quê? Porque desde os primórdios, desde a antiguidade, desde muito tempo atrás, a história vem nos acompanhando geração após a geração. Desde os antigos já contavam história para os seus filhos,
de coisas, de deuses antigos, histórias de gigantes, histórias de anjos caídos, e que inclusive há uma discussão se isso aconteceu de fato ou não. A minha crença, na minha maneira de crer, algumas coisas eu acredito, outras não, tá? Mas eu não quero envolver religião nisso. Mas a história, ela basicamente é o princípio de todos os gatilhos mentais. Por quê? Porque através da história você tem a tendência de gerar uma conexão muito maior. Por que você acha que você é tão suscetível a ver filmes, a ver novela, ou então quando você está vendo um programa de televisão, você fica tão afissurado, como posso dizer, você fica tão conectado, você fica imerso naquilo que você está assistindo, seja nas redes sociais, seja na televisão aberta, seja na televisão paga, aonde for, na Netflix, aonde for. Por que você acha que quando você entra ali, quando você entra naquele momento de imersão, né? Porque toda vez que a gente está navegando na internet, no horário de almoço, ou então no horário de lazer, a gente, literalmente, a gente emerge. Tanto é que eu doei a minha televisão pro meu sogro. Meu Deus, estou começando a sentir meu olho meio ardendo aqui, talvez seja só coisa da minha cabeça. Então, talvez eu doei a televisão pro meu sogro, por quê? Porque estava me tomando muito tempo, e eu vi com que isso estava comendo meus neurônios de sabedoria para poder eu compartilhar conteúdo de valor para você. E com isso, deixa eu ver se tá ligado no meu fone, tá ligado? Por que isso acontece? Porque a história te envolve. Como você está desde pequeno acostumado a ouvir história, desde pequeno você está acostumado a ouvir história dos seus pais quando você é criancinha, a ouvir história dos professores do colégio quando você é criancinha. Na minha época de colégio, eram 2 aulas de português e envolvia português e gramática, envolvia muita história no português e gramática, e também a aula de história, eram 4 aulas de história. Então a aula de história, geografia, eram as aulas que eu mais tinha na minha época. Por quê? Porque você já está sendo treinado para consumir a história, para poder consumir história. Então eu tenho um gatilho mental da história como um dos principais. Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu não estou querendo aplicar esse gatilho mental em você, mas eu quero contar essa história que de fato aconteceu comigo. Eu, há 25 anos atrás, no dia 5 de dezembro de 1994, aproximadamente às 10 da noite, descobre que eu já estava com 41 semanas já na barriga da minha mãe. Isso é a história que minha mãe me contou. Eu já estava morto. E os médicos, sabendo disso, eles mantiveram, não minto, era para poder nascer no dia 1º de dezembro de 1994, porque já tinha completado mais de 41 semanas da gestação, e era para ter nascido no dia 1º, eu fui nascer lá para o dia 5 de dezembro, ou seja, no dia 1º eu já tinha constatado o óbito da criança, e no dia 5 eles decidiram remover já o feto, né, a criança morta de dentro da barriga da minha mãe. E literalmente mesmo, se você pode até não acreditar, mas eu acredito, eu sou um milagre, entendeu? E tanto é que esse milagre hoje pode te ensinar alguma coisa aqui, e sem levar toda a honra e mérito por isso, jamais. Mas há 25 anos atrás eu nasci morto, literalmente morto. E quando os médicos me tiraram por um procedimento que foi banido do hospital, porque dilacerava as crianças, chamada mão de ferro. Alguém que for mãe aqui, que viveu nesse tempo, pode deixar nos comentários, é verdade que isso existiu. A mão de ferro pegava a criança, sabe da onde? Pegava a criança, porque minha mãe não tinha muita condição para poder pagar uma cesárea, então puxava a criança ali, entendeu? E puxava a criança, e me puxaram por aqui assim, mas minha cabeça era muito mais deformada, eu tinha muita vergonha na minha cabeça antigamente, o pessoal me chamava de Kinder Ovo direto. Hoje não tem mais esses bullying, que toda criança vive um momento de bullying, mas naquele momento eu nasci morto, fizeram meu parto e eu estava morto. E meu pai na época trabalhava na CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, aqui de Volta Redonda, e ele pegou o plano de saúde que ele tinha da CSN e transferiu todo para o meu nome.
pro nome da criança que tinha acabado de nascer. E nisso eles me levaram para uma sala, um laboratório mais específico, e ali com equipamento de alta tecnologia da época, conseguiram ressuscitar o bebê, no caso eu. E nisso comecei a chorar, e minha mãe crendo, já orando, falando assim: não, meu filho vai ressuscitar, ele vai se levantar daqui, e ele vai ser um milagre, ele vai ajudar outras pessoas, ele vai se levantar. O Senhor me deu, Deus, o Senhor me deu, mas se eu quiser levar, o Senhor leva, mas o Senhor me deu, eu creio, então ressuscita meu filho. Foi naquele momento que, com o auxílio dos médicos, eu creio que a mão de Deus tocou na mão dos médicos e fez com que eu retornasse à vida. Fez com que eu me retornasse à vida. Hoje estou aqui, graças a Deus. Então, eu acabei de contar uma história lá do início da minha trajetória, quando eu briguei quando eu já saí brigando pela vida, batalhando contra a morte já saí vencendo. Por quê? Eu não venci por conta própria? Se fosse por mim, não. É um ser maior, que é Deus, que me ajudou. Então, gente, é primordial que nas suas vendas, no seu negócio, não falte a história, e que a história seja verdadeira. Poxa, e agora eu contei a história da parte que eu era um bebê. Se eu quisesse agora, nesse exato momento, converter essa história para poder te vender um produto ou um acessório relacionado a produto infantil, a prevenção infantil, a prevenção de recém-nascido, ou então a prevenção para o parto, ou então a prevenção para a saúde do bebê na barriga, se eu quisesse te vender algum produto desse, eu teria talvez uma média de 70% de chance de conseguir alcançar algum dos espectadores aqui que estão me assistindo. Por quê? Porque eu contei a história da parte que minha mãe teve aquela dificuldade na gravidez e da parte que eu nasci. Então, ou então eu poderia vender um plano de saúde, porque meu pai tirou o plano de saúde que era dele, da CSN, repassou para o meu nome, minha mãe não tinha um plano de saúde. Se eu quisesse vender um plano de saúde logo em seguida, após eu ter contado essa história, por conta da dificuldade que foi, os médicos me atenderem já de imediato, já tentando ressuscitar, não, eles precisaram de um plano de saúde transferido para o meu nome para poder conseguir fazer com que eu fosse levado para uma outra sala melhor. Se eu quisesse vender plano de saúde, depois dessa história contada, eu conseguiria talvez vender esse plano de saúde para você. Por quê? Porque a história, ela basicamente controla todos os pilares do empreendedorismo, do marketing, das vendas. Então a história, ela está em tudo. Ela está em tudo. Inclusive, através da história é que o cinema ganha milhões e milhões de dólares. Por quê? Porque eles contam uma história muito bem contada, audiovisual, com efeito sonoro, efeito visual, e aquilo tudo impacta a gente. Inclusive, eu sou muito fã dos Vingadores. Eu fui no cinema, eu vi em casa, eu vi mais de 10 vezes, mais de 3 vezes. Por quê? A produção por trás daquilo ali é sensacional. Ok? Então, um dos gatilhos mentais que tem que estar no topo dessa pirâmide aí é a história. Então, na live de hoje, live 01, se você que chegou agora aí, beleza? Pegou e já sentou na janela, chegou agora no bonde. A live de hoje é sobre o poder dos gatilhos mentais no seu negócio, em seu negócio. Então, gatilho mental número 1, da comparação. Toda vez que a pessoa entra na sua loja, entra no seu site, entra na rede de pesquisa do seu produto, ela vai começar pela comparação. Ela vai começar analisando se o seu produto vale tanto a pena quanto o do seu concorrente. Se ela vê que o seu produto, mesmo sendo caro, vale mais a pena do que o seu concorrente, mesmo o seu produto sendo caro, ele vale muito mais a pena do que o seu concorrente, ele vai logicamente comprar o seu produto em especial. Mas antes de tudo, você tem que ter um produto muito bem construído. É essencial que haja uma história por trás daquele produto que faça com que aquela pessoa a qual você teve o objetivo de alcançar se converta em um potencial cliente. Então, o próximo gatilho, eu já vou pular para o próximo gatilho, é o gatilho da reciprocidade. Como assim o gatilho da reciprocidade? Aquele gatilho em que quando você dá primeiro uma coisa, o que eu estou fazendo aqui agora nesse exato momento, quando você dá uma coisa primeiro para depois receber, mas você dá sem esperar receber por aquela recompensa de volta, ou então por aquele objeto que você deu,
Vou usar o exemplo do feirante aqui, que é muito comum. O feirante grita, olha o queijo, olha o queijo, olha o queijo. Então vem um senhor, uma senhora e olha aqueles queijos e ele vai lá e dá um pedacinho de queijo. Ele corta um pedaço do melhor queijo e dá para a pessoa. Isso mesmo sem esperar, ele está fazendo propaganda dele, isso mesmo sem esperar se ele vai vender ou não. Ele vai lá e dá um pedacinho de queijo, do melhor queijo. Aquela fatia do melhor queijo ele dá sem esperar de volta com que o cliente compre. O cliente gostando do atendimento, gostando daquele pedacinho de queijo, logicamente, automaticamente, na mente dele vai ser gerado um sentimento da reciprocidade e ele vai querer, instantaneamente querer comprar o pedaço maior do queijo. Ele vai querer comprar o restante do queijo, independente do valor que seja o queijo. Por quê? Foi gerado um sentimento de reciprocidade. E isso é muito comum na gente, porque desde pequeno a gente é treinado. A maioria dos gatilhos que eu vou falar aqui, desde quando você nasce, você já é treinado para ser suscetível a esses gatilhos mentais. Entendeu? Você já recebe um treinamento desde a infância para poder ser conduzido através desses gatilhos mentais. Mas use esses gatilhos mentais com integridade. Jamais use os gatilhos mentais usando com mentira, entendeu? Falsamente, porque as pessoas vão perceber. Mesmo você tendo resultado agora, no longo prazo, você talvez não tenha mais esse resultado. Então, o gatilho mental da reciprocidade é muito bom. Então, se eu estou entregando conteúdo de muito valor, automaticamente eu vou receber um like, vou receber um joinha, vou receber um comentário, vou receber um agradecimento, vou ouvir falando, o seu conteúdo me ajudou. Isso já vai ter valido a pena a pessoa que fizer isso, você que está fazendo isso, beleza? O próximo gatilho mental é da atração ou simpatia. Como assim, Arif? Esse gatilho mental a partir do momento quando você tem isso já é da sua personalidade. Se o seu tipo, vamos colocar um exemplo assim, 2 ímãs, o lado negativo e o lado positivo, os opostos logicamente vão se atrair, entendeu? E se você virar negativo contra negativo, o ímã vai sempre afastar um do outro. Eu não entendo muito bem, não consigo explicar muito bem essa teoria, porque acontece isso agora, mas basicamente acontece assim. Então, se você tem um estereotipo, você tem um caráter modelado, ou então da maneira que eu estou falando aqui, a atração ou a simpatia vai fazer com que esse meu tipo se comunique com o seu. E se for bom para você essa maneira com que eu explico meus conteúdos, essa maneira com que eu falo com a audiência, se isso for bom para você, automaticamente você vai se comunicar e vai passar e vai se identificar e vai passar a consumir mais dos meus conteúdos. E eu agradeço muito. E eu vou pular o próximo gatilho mental. Gente, eu estou falando desses gatilhos mentais. Você anota, por favor, tá? E depois você pesquisa mais a fundo sobre eles. Mas caso contrário você não consiga achar, eu vou deixar também aqui abaixo alguns links onde você pode encontrar e-books que explicam mais profundamente. Nem meu, entendeu? Porque até então eu estou só apenas explanando aqui o assunto para que você tenha conhecimento disso. Tá ok? E você deve estar cansado de ouvir falar sobre gatilhos mentais. Por quê? Porque os gatilhos mentais funcionam e já era para você estar aplicando eles no seu negócio há muito tempo. Tá ok? O próximo gatilho mental é a prova social. Gente, esse gatilho mental, eu vou até editar aqui as minhas anotações. Tem a prova social e tem a prova. Eu vou até dar mais um tempinho nele aqui, ó. Gente, a prova social é o quê? Vou colocar exemplo de 2 cafeterias. Eu estou lançando o Cantinho do Café. Quem não conhece, siga o Cantinho do Café por Edmilson Caetano, tá ok? Vou deixar também o arroba dele aqui abaixo aqui, ou na descrição dessa live. Gente, olha as fotos desse Cantinho do Café. É maravilhoso, só que lá só vai pessoas que são convidadas. E você vê que tem sempre uma pessoa nova lá. Ou seja, ele convida as pessoas que é do interesse dele. Então isso gera uma escassez. É um gatilho mental também que eu vou falar aqui mais pra frente. E através disso gera a prova de que o lugar e o café que a pessoa consome ali é bom. Mas eu vou colocar um exemplo de uma cafeteria qualquer. Vamos supor que tem 2 cafeterias na mesma rua. Você já deve também ter ouvido esse gatilho mental em outro lugar, mas é bom sempre lembrar. Tem 2 cafeterias, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. E você está do outro lado da rua analisando, vendo aquelas 2 cafeterias diante de você.
Uma cafeteria está cheia de pessoas, está com umas 25 pessoas, 30 pessoas, 60 pessoas, dependendo do espaço da cafeteria. E a outra cafeteria só tem 2, só tem 3, ou só tem uma pessoa. Logicamente, a sua mente vai fazer uma análise rápida e vai ver que a cafeteria onde tem mais pessoas é a melhor. Mas isso não quer dizer que seja melhor. Pode ser que a cafeteria que tem uma pessoa só também seja boa. Mas automaticamente, por ver que aquela cafeteria tem muito mais pessoas do que a que está do lado direito, a sua mente vai te levar a consumir o café daquela outra cafeteria. Isso já é normal, porque o nosso corpo tem tendência a associar que tudo que está sendo consumido por mais pessoas, mais de 2 pessoas, mais de 5 pessoas, tudo que está sendo consumido por mais de uma pessoa, isso também é bom para você, será bom para você. Entendeu? Tanto é que se você ensinar, olha só, isso não é para fazer isso, tá, gente? Não faça isso. Se você ensinar um grupo de pessoas, nem vou falar a idade, a consumir veneno, o que vai acontecer? Essas pessoas vão assimilar aquilo bom para elas, mas não é, jamais será. Entendeu? Porque faz mal, entendeu? Faz muito mal. Então, vou colocar até um outro exemplo aqui. Se você ensinar várias pessoas a dirigirem de maneira errada, a pessoa que não dirige vai assimilar com que aquilo é a maneira certa de se dirigir um carro, e não é. Então, o gatilho mental da prova social é tudo aquilo que você consegue ver um volume de pessoas ao redor daquilo, ou então seguindo aquilo, ou então consumindo aquilo. E a prova? A prova é quando você viu aquela pessoa dentro da cafeteria, ela saiu de lá de dentro, veio ao seu encontro e falou com você: o café dele é muito bom. Até o momento você está vendo a prova social, na prova social, até o momento você está enxergando a cafeteria e não sabe se o café que está ali é bom o suficiente para ser consumível. Mas a partir do momento que vem uma pessoa e você consegue ler, isso você vai deixar bem claro no seu site, para a sua audiência, no seu produto. Tanto é que hoje as lojas online estão usando muito isso. Americanas, Ponto Frio, Magazine Luiza, e assim, Submarino, e assim como muitas outras. O gatilho mental da prova. O gatilho mental da prova. Além de ter prova social, aquele número de pessoas que aparece comprando, tem o gatilho mental da prova também. Então, a partir do momento que você só estava vendo que aquelas pessoas estavam ali aglomeradas naquela cafeteria do seu lado esquerdo, e uma delas veio ao seu encontro e falou assim: o café daquele lugar é muito bom, você teve a prova de que aquele café é bom para ser consumido. Então você automaticamente vai gastar o dinheiro que for necessário para poder consumir também aquele café. O próximo gatilho mental é da autoridade. Aleph, como que eu uso esse gatilho mental da autoridade? A partir do momento em que você constrói uma audiência, você está todo dia assíduo e compromissado com a sua audiência, você vai gerando para as outras pessoas e para a sua audiência uma autoridade. Você se torna autoridade. Quer dizer que eu sou o número 1 no marketing digital? Ainda não, entendeu? Eu espero chegar no meu mentor e, tomara a Deus, ultrapassá-lo. Eu estou me esforçando para isso, entendeu? E a autoridade vai sendo adquirida. Eu não sou nem o primeiro e nem o último cara que vai te ensinar marketing digital ou marketing de lançamentos, tá ok? Eu sou da área de marketing de lançamentos, tá ok? Então a autoridade diante da sua audiência, ou então depois que você construiu uma audiência diante das novas pessoas que estão chegando. Inclusive eu estou começando com esse Instagram agora, novo, tá fresquinho, entendeu? Ele está sem vícios, então eu posso construir ele e ver o crescimento dele. Ou seja, com isso eu vou gerando autoridade gradualmente, entendeu? Sem esqueminha, sem sabotagem, sem mentiras, só com a verdade. Então a autoridade no seu negócio é muito importante. O gatilho mental da autoridade, a pessoa automaticamente ela não precisa nem talvez ver os outros gatilhos ou sentir os outros gatilhos para poder consumir o seu produto. Só do fato dela ver aquele volume de pessoas te seguindo, a maneira com que você distribui seu conteúdo, e a resposta do público que já está te seguindo,
através da autoridade adquirida nisso, as novas pessoas vão começar a chegar e identificar que aquilo é bom para elas também. E o próximo gatilho mental é o da escassez. Lembra que eu falei atrás, você que já está me acompanhando desde o começo, lembra que eu falei atrás a respeito do gatilho mental da escassez? Você já deve estar cansado de ouvir falar sobre gatilhos mentais, mas eu vou repetir por quê. Porque você precisa usar os gatilhos mentais no seu negócio. Os gatilhos mentais, eles são usados pode ser usado em qualquer âmbito da sua vida. Depois eu vou deixar disponível essa live aqui, tá? No IGTV, você vai poder assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Vai poder compartilhar com seus amigos, compartilhar com a mãe, com o periquito, com quem você quiser. Então, o gatilho mental da escassez é o seguinte. Na cafeteria em que eu estou lançando o produto desse rapaz, Edmilson Caetano, ele é uma cafeteria diferenciada. Como assim, Alif? Então, a cafeteria dele só vai só vai quem é convidado. Somente quem é convidado, literalmente, gente, somente vai nessa cafeteria quem é convidado. Caramba, Alif, então se eu quiser ir nessa cafeteria tomar o café dele, que é maravilhoso, eu posso ir? Negativo. Só quem é convidado por ele. Mas, nossa, Alif, então eu tenho que enfrentar uma fila para poder me candidatar a ser convidado? Talvez sim, talvez não. Mas geralmente o que ele faz? As pessoas que já foram costumam aparecer na foto. Então, geralmente as pessoas marcam seus amigos, marcam a cafeteria e ao marcar essa cafeteria, os amigos que seguem aquela pessoa que foi na cafeteria já estão vendo, poxa, onde é esse cantinho do café? Eu quero ir também. E a pessoa vai e fala, lá não entra ninguém a não ser convidados. Então isso gera uma escassez maior, porque aquela cafeteria é diferente, não é uma cafeteria que você pode entrar, olhar tudo e sair sem comprar nada, ou então entrar, tomar um café e simplesmente sair. Não, é uma cafeteria onde você vai, faz um network maneiro, entendeu? Troca uma ideia, entendeu? Troca conhecimento, troca sabedoria, isso mesmo, troca energia boa, entendeu? Troca papo só acima de 1 milhão, ali rola papo só de 1 milhão. Inclusive, falando nisso, eu estou preparando um produto especial para você chamado a Rota do Milhão. Eu vou estar deixando aqui uma imagem depois que eu editar, ou então aqui abaixo, entendeu? O que é essa tal Rota do Milhão. Eu estou produzindo tudo, eu e a minha equipe que está aqui no outro cômodo da casa, entendeu? A minha equipe de uma pessoa. Gente, o trabalho é pesado. Eu trabalho durante o dia inteiro para poder construir isso. E no começo é sempre assim. O começo é sempre mais difícil. Entendeu? Eu edito os vídeos, eu faço o lançamento, eu edito os lançamentos de outras pessoas, eu edito junto com minha produtora aqui atrás, eu edito para quem eu vou lançar, o tráfego pago. Exatamente. Eu sou todos os funcionários em um por enquanto. E a maioria das grandes empresas começou assim. Entendeu? Nada começou mil maravilhas. Entendeu? Nada começou 100% no auge, de maneira nenhuma. E se falarem que começou assim, duvide sempre, tá? E também esse não é o melhor caminho. Alguém, mesmo que o cara esteja lá em cima, alguém já investiu nele e começou por ele. E ele deu continuidade ao processo. Então a escassez é muito importante no seu negócio. Porque as pessoas têm tendência, na mente delas, a sempre aquilo que tem pouco, que muitos estão procurando, é melhor, ou seja, o escasso. Então sempre as pessoas, olha só, é incrível, as pessoas sempre vão no último momento, no último horário, no último minuto, quando tem poucas unidades. Vamos colocar o exemplo aqui da Apple, iPhone. O iPhone, quando lança, são poucas unidades no começo. Cara, o cara tá cansado de saber que vai ser produzido mais iPhone, vai ser produzido mais quantidade daquele mesmo modelo de iPhone futuramente, mas o cara ele quer comprar os primeiros volumes, ele quer comprar as primeiras unidades de iPhone. Por quê? Porque na mente dele aquilo pode acabar a qualquer momento e ele pode ficar sem aquela atualização do novo iPhone, do novo tablet, do novo notebook e assim por diante. Então a escassez é primordial no seu negócio. Um outro gatilho mental muito interessante que eu falei no começo, que ele tem que estar em primeiro lugar, é o gatilho mental da história. Se você não viu no começo, pode ficar tranquilo que essa live vai ficar salva aqui e você vai poder assistir o gatilho mental da história, também conhecido como storytelling, que muitos outros experts têm falado também a respeito. Um outro gatilho mental que eu quero falar para vocês aqui, o 10º gatilho mental, é o gatilho mental da especificidade.
Aleph, como funciona esse gatilho mental da especificidade? Ó, um exemplo aqui. Esse bloco de notas é bom. Simplesmente eu não fui específico por que esse bloco de notas é bom. Você tem que esclarecer para a pessoa por que esse bloco de notas é melhor do que um outro bloco de notas qualquer. Então, vou explicar para você, contando a história, por que esse bloco de notas é melhor do que o outro. Esse bloco de notas é melhor do que o outro porque ele vem com folhas em branco. Você pode marcar as linhas do tamanho que você quiser nele, fazendo anotações, colocando as datas e a hora do seu jeito, da sua maneira, sem você precisar ser controlado. Mesmo que o mês tenha passado, você não precisa ter a preocupação de perder folhas em branco, já marcadas por data e dia ou mês daquele ano. Então você não perde as folhas. No próximo dia, ou próximo ano, ou próximo mês, você ainda consegue anotar no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Então por isso esse bloco de nota é melhor do que o outro que já vem marcado com data e hora. Eu fui específico na hora que eu fui anunciar o meu produto. Então você tem que tentar mostrar o máximo de detalhes possível, incluindo história no meio, para que aquele produto se torne mais atrativo para o seu cliente. Então é necessário que você seja específico no seu cliente. Emagreça. Emagreça. Poxa, eu posso falar de emagrecimento aqui. Eu falei emagreça com saúde. Ó, emagreça com saúde em 14 dias. Eu fui mais específico, então a pessoa vai emagrecer com saúde em 14 dias. Então eu tornei mais específico. Toque música. Aprenda a tocar música. Aprenda como tocar música de maneira com excelência em 30 dias. Eu fui mais específico e eu mostrei que o que há por detrás daquele tocar música ou por detrás daquele emagrecimento. Ok? Então seja específico no seu produto. E um próximo gatilho mental que se divide em 3 partes é o gatilho mental da emoção. Gente, esse gatilho mental ele tem que ser usado de uma maneira, ele pode ser usado também de maneira sem ser moderada ou então de maneira moderada. Por quê? É um gatilho mental que tem que haver muita sinceridade, gente. Não pode ser um gatilho mental forçado, que as pessoas percebem isso, tá? É um gatilho mental onde ele tem que ser usado com toda a verdade possível. Se você está sentindo emoção naquele momento que você está falando com o seu cliente, demonstre que você está sentindo essa emoção naquele momento, que você lembrou daquele momento e você sentiu aquela emoção. Só se o cara for um ator muito bom, entendeu? E não consegue transparecer isso para as pessoas. Mas o gatilho da emoção, basicamente, ele atinge todas as áreas da nossa mente. Porque a maioria das vezes a nossa mente está acostumada a comprar os produtos, os acessórios, cursos, ou então seja o que for, pela emoção. E depois ele tenta justificar com a razão o porquê que ele comprou aquilo. Entendeu? E na maioria das vezes aquele produto nem é para ele, mas simplesmente por fato do cara usar um gatilho mental da emoção nele, ele vai com o produto. E ele se divide em 3 partes e eu vou falar para você agora aqui. A primeira é através da ganância. Toda pessoa compra ou deseja um produto por conta da ganância. Porque a gente somos seres humanos e queremos crescer e conquistar mais a cada dia. Porque isso está entranhado em nossas veias, o dominar, isso já está em nós, dominar. A nossa criação foi feita para isso, dominar, entendeu? Dominar, falo humano, a humanidade. Então a ganância é um gatilho mental que ela tem sido muito usada. Por exemplo, como ganhar 100 mil reais em 3 dias, como ganhar 100 mil reais em 7 dias, como ganhar 1 milhão de reais em 6 meses. Inclusive, eu quero falar para você aqui que essa é a minha proposta na Rota do Milhão que está sendo preparada. Eu não vou ficar repetindo muito aqui porque o produto não está pronto ainda, tá? Mas a ganância é conquistar aquele valor em X tempo, em X período. E a ganância do cara, eu falei, poxa, eu vou ganhar 1 milhão de reais. Não é ganhar, eu vou fazer, né? Como fazer 1 milhão de reais em tanto tempo? Como fazer 100 mil reais? Como fazer 10 mil reais? A pessoa, o expert, que é o lançador, a proposta que foi feita a respeito desses valores em dinheiro, em espécie, ou então em uma conquista, ou então uma liberdade financeira, ou então uma liberdade
geográfica, essa proposta de conquistar aquilo que você mais anseia é o gatilho mental da ganância. O cara te ganhou pela ganância, pela sua ganância de querer ou conquistar aquilo. O próximo gatilho mental, que é derivado da emoção, é o medo. As pessoas compram por conta do medo. Medo de perder, medo de ter falta, medo de não conseguir prover o alimento para dentro de casa, medo de não conseguir ter um relacionamento saudável com a sua esposa, medo de ficar doente, entendeu? Medo até de perder dinheiro. Depois que as pessoas conquistam o dinheiro, elas têm medo de perder o dinheiro, medo de ficar pobre. Então o medo, ele é um dos gatilhos mentais que também às vezes são usados para poder fazer com que o produto se converta em uma venda, seja convertido em uma venda. E o terceiro gatilho mental que se deriva da emoção é a culpa. Poxa, por que eu não fiz isso antes? Poxa, por que eu não consegui comprar esse produto antes? Poxa, por que eu perdi essa oportunidade ontem? Por que eu perdi essa oportunidade hoje? Poxa, eu poderia ter feito isso ontem, agora amanhã eu não vou conseguir mais. A culpa, o remorso, poxa, eu não consegui comprar isso para minha filhinha, eu não consegui comprar isso para minha esposa, eu não consegui comprar aquele carro que eu desejava. Tudo por conta de que eu não consegui fazer X coisa. Então a culpa, ela é um dos gatilhos mentais que também está envolvido na emoção e faz com que o seu cliente compre ou deseje o seu produto. Galera, se você não usar nenhum desses gatilhos mentais que seja no seu produto, nas suas vendas, no seu negócio, na sua vida, se você não usar nenhum desses gatilhos mentais, eu não sei o que fazer por você. Eu estou tentando te ajudar da melhor maneira possível entregando esse conteúdo, espero que de valor. Gente, por favor, deixe nos comentários aqui se o meu conteúdo tem sido bom, se tem sido um conteúdo que tem te ajudado, um conteúdo que está agregando valor para a sua vida, que está te ajudando mesmo a alavancar o seu negócio. Tá? Deixe nos comentários, por favor, eu te peço a sua ajuda. E se você gostou mais ainda, não deixe de começar a me seguir lá no YouTube também, não deixe de se inscrever. Amanhã esse vídeo vai estar lá também, ou hoje ainda à noite. Esse vídeo vai estar lá, tá? E deixe nos comentários aqui abaixo o que eu posso ajudar hoje. Qual é a dificuldade que você está tendo no seu negócio? Talvez eu possa te ajudar. Isso 0800, a nossa consultoria não é cobrada, tá ok? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente na nossa live. Ó, já digo que eu te amo, tá? Obrigado pela sua presença. Até a próxima, amigo empreendedor, amiga empreendedora. Valeu!